Olha só, o mês de abril já acabou, né, gente? Ontem foi Natal, Ano Novo, já acabou abril. E durante todo esse mês de abril, a gente conversou com tanta gente boa aqui na programação do Melhor Idade, na graça de Deus. Aprendemos tanto, praticamos tantos exercícios, não é? Tantas aulas aqui na nossa oficina. Mas nos nossos bate-papos, a gente conversou, por exemplo, com a Patas Terapeutas. A gente bateu um papo com a Silvana Prado e ela explicou pra gente como é que os animais são utilizados nas terapias para ajudar a manter a saúde das pessoas. Vamos conferir um trechinho? Tem um local que a gente faz com idosos com Alzheimer. Ah, que bom. É um trabalho muito lindo, porque a gente faz todo um trabalho cognitivo, também entra a fisioterapia, entra essa parte de afetividades, de vínculos. E a gente faz um trabalho lá há uns 3 anos. E a gente vê assim que o progresso deles em relação aos animais, mesmo assim, a brincadeiras que eles fazem, porque são todas brincadeiras onde o animal ele é utilizado como uma ferramenta ali para você poder fazer as brincadeiras. Sim. Hoje eles têm muito mais disposição, eles gostam, eles aguardam por nós. Eles já lembram os nomes dos animais, os nossos eles não lembram. Olha que interessante. Mas isso é comum em todos os lugares. Eles, às vezes, assim, a Chanel já foi chamada de Gucci, porque é uma marca, né? É uma marca, né? Associa. E, sabe, o Namor já foi chamado de amor, mas assim, ou cadê aquele grandão? Cadê aquela pequenininha? Mas cria uma identidade, Existe, né? Eles sempre vão lembrar do animal. E isso é muito importante, porque principalmente para idosos mais senis, que tem mais dificuldades, os idosos que têm dificuldade de abrir mão, às vezes você chega assim com histórias de eles estão com a mãozinha fechada, já em alguns casos, eles veem o animal, eles abrem a mão. Sim. Ou às vezes aquele que está dormindo ou desligado, né? A gente põe um animal no colo, ele abre o olho, interage com o animal e depois volta para o mundo dele. Viu só que lindos animais do Patas Terapeutas? Esse bate-papo da Silvana foi muito legal porque a gente aprendeu como o animal é utilizado também nas terapias de saúde. Mas a gente não parou por aí não, tivemos também um bate-papo muito especial com o Dr. Saulo Henrique, advogado, que falou sobre os direitos do consumidor em viagens. Você que viaja bastante, tenho certeza que aproveitou o nosso bate-papo. Vamos conferir um trechinho. Existem agências que fazem turismo direcionado especialmente para a terceira idade, que é o nosso público aqui. Nesse caso, o idoso, que normalmente às vezes tem uma situação de fragilidade, vulnerabilidade maior, a agência tem que ter algum outro tipo de tratamento, um cuidado maior, a presença de repente um profissional de saúde ou não, nessas viagens? Ela não pode exigir do idoso, né, um seguro, saúde, ela não pode exigir dele porque estaria tratando ele de forma diferenciada, né? Mas ela pode ofertar e geralmente ela tem a agência que se direciona mais a idosos, que hoje é um público muito grande, é uma fatia do mercado muito boa. Geralmente ela tem alguns cuidados especiais, mas isso não pode trazer nenhum ônus ao idoso, porque ele deve ser tratado de forma igual. Igual. Agora, isso no nível nacional. No internacional, o seguro-saúde ele pode ser exigido? Sim, tem locais que exigem o seguro-saúde, né? E nesses locais, se a venda for para esses locais, deverá de exigir também do idoso. Nesse caso, se ele não pagar o seguro-saúde, possivelmente a venda nem será realizada. Mas aí isso tudo tem que ser explicado previamente, né? Sim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações devem ser o mais claras possíveis. É importante, né, a gente conhecer os nossos direitos para que quando viajarmos tenhamos aí todas as coisas em ordem. Bom, mas 2017, 2016 não foi um ano fácil para muita gente, né? E muita gente nesse período resolveu empreender. Então nós tivemos aqui no programa também no mês de abril a Cecília Barreto falando sobre empreendedorismo. Vamos conferir. Então, se de repente quem está assistindo a gente e está preocupado, olha, vou me aposentar, não vou mais, ninguém sabe mais o que vai acontecer por enquanto. E aí eu resolvo, nesse período de mudança, ser um empreendedor. O idoso, é importante que ele contate um coaching para o planejamento, para a própria execução? Então, aí vai variar bastante. Vamos pensar no seguinte, primeiro, vamos tentar
diferenciar 3 profissionais que podem auxiliar os empreendedores nesse começo, nessa jornada. A gente tem a figura do consultor, que ele é um apoio técnico. Então, para o planejamento em si, para colocar a mão na massa, oportunidades específicas técnicas do negócio, o consultor é a figura ideal. Se o idoso empreendedor tiver dúvidas com relação ao setor, algum problema específico, precisa de um aconselhamento, entra a figura do mentor, que é uma pessoa que tem muita experiência naquele setor e que poderia contribuir com o aconselhamento. O coach, que é exatamente a minha área de atuação, é um segmento mais específico. O coach, ele não atua exatamente na empresa, ele atua na pessoa. Então, eu como coach consigo orientar um empreendedor a desenvolver os melhores comportamentos possíveis nele para que ele atue de forma legal e construtiva na empresa dele. Então, o sucesso na empresa, pelo coach, é consequência. A gente desenvolve as habilidades no empreendedor para que isso gere resultados positivos na empresa. Ou seja, o importante é que o empreendedor, idoso ou não, inclusive, ele identifique o que é que ele precisa, qual é a minha necessidade. Não é genérico, é assim, no meu caso, com as dificuldades que eu tenho, qual seria o profissional mais adequado para me ajudar? E além da Cecília Barreto, nós também conversamos com a doutora Juliana Pugina, que falou sobre os cuidados com as varizes. Vamos acompanhar. Então, só para a gente entender, antigamente, quando a gente cuidava das varizes fora do cirúrgico, aí colocava um medicamento dentro da veia, fazia uma aplicaçãozinha, né? Hoje a gente ouve falar do laser, a espuma é a mesma coisa, como é feito o tratamento? A espuma é uma escleroterapia, é uma injeção de um medicamento. A diferença da espuma para a escleroterapia convencional é que na escleroterapia convencional, geralmente a gente usava outro tipo de substâncias, né? Tinha a glicose, o etamulato, que é uma outra substância, a glicerina crômica, enfim, tem uma série de substâncias que você pode utilizar para fazer a secagem desses vasos. O polidocanol, que é o medicamento que a gente faz a espuma, também era utilizado antes em forma líquida, que a gente aplicava nos vasinhos, só que a forma líquida ela não é tão potente. Então, foi se desenvolvida uma técnica em que a gente faz uma espuma com essa medicação. Essa medicação ela funciona como se fosse um detergente. Então, quando você agita ela com ar, ela vira uma espuma. Então, qual que é o intuito da espuma? É que você vai injetar essa espuma dentro do vaso, ao invés de se ela fosse líquida, a corrente sanguínea levaria ela muito rápido e diluiria esse medicamento. E o que seu objetivo com esse medicamento é causar um dano nesse vaso, é fechar esse vaso. A gente não quer esse vaso, a gente quer eliminar esse vaso. Então, quanto mais tempo a medicação ficar em contato com a parede do vaso, maior vai ser a ação. Por isso que a espuma a gente consegue usar para vasos grandes, para varizes grossas. Ela é mais eficaz, então? Ela é mais eficaz que a escleroterapia líquida. Mas quando bem indicada, né? Por exemplo, se você tiver um vasinho pequeno, não necessariamente você precisa fazer a espuma. Você não precisa dar um tiro de bazuca numa formiguinha. Você pode tratar o vasinho com uma escleroterapia convencional, com laser, com outra técnica. Viu só? A doutora Juliana explicou bem o problema das varizes. E a gente tem que se preocupar mesmo, viu? Variz não é questão só estética, não. É de saúde também. Mas aqui neste mês de abril nós também tivemos o nossa oficina e muita arte, né? Aprendemos muita coisa. Olha, aprendemos a fazer aquela pulseira de pérolas com a Elisângela Marques. Você lembra disso? Ficou linda, né? Tivemos também os porquinhos de biscuit. Quem que não lembra? Olha que fofura que ficou aquilo, gente. A Graziele Medeiros esteve aqui e ensinou a gente a fazer os porquinhos de biscuit. Teve mais, teve o pote para a cozinha com aquela tinta lousa que a Andréa Gomes ensinou. Eu adorei esse pote, porque dá pra gente colocar os recadinhos ali que a gente precisa lembrar, né? E o porta-lenço em MDF decorado, com aquele guardanapo estampado que ficou lindíssimo, que foi a Mamico que ensinou pra gente. Tudo isso aqui no mês de abril, no nossa oficina. E é claro que vão vir mais aulas e a gente sempre aprende um pouquinho mais aqui no Melhor Idade, na graça de Deus. E além dos nossos bate-papos, do nossa oficina, nós tivemos também o Momento Vitalidade. O Momento Vitalidade é um espaço onde o professor Douglas traz exercícios com materiais que a gente tem em casa. Ele adapta os materiais para que a gente possa ter a facilidade de praticar o exercício em casa sem cometer riscos à saúde ou danos físicos. E isso é bem importante. Nós realizamos, por exemplo, alongamentos, fizemos exercício de força e equilíbrio, que é muito importante
nessa fase da terceira idade, nós aprendemos a cuidar da saúde vascular, todos esses exercícios e tantos outros que estão disponíveis na nossa página no Facebook. Só você acessar e você vai conferir todos, praticar aí na sua casa. facebook.com/melhoridade na graça de Deus. E todas as quintas a gente tem esse encontro marcado, às 4 em ponto aqui no canal IGD, e as reprises acontecem aos sábados, às 6 da manhã. Convide seus amigos, seus familiares para acompanhar tudo com a gente.